Olá, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Guila. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Carmelo. Boa noite, Guila. E boa noite aos campuseiros aí da Campus Party. Isso. Bom demais. Bonita roupa, João, aí. Bem característica lá de Olinda. Estamos aqui a rigor, né? Representando nossa cidade aí com o nosso célebre gigante, o fardamento do nosso gigante, Homem da Meia-Noite. Bom demais. Então vamos começar aqui a nossa dinâmica. Acho que a gente pode começar cada um se apresentando e cada um depois podendo falar um pouquinho na sua esfera do que as suas atribuições, o que cada um está fazendo, tá bom? Então vou começar aqui. Meu nome é Carmelo Bastos, sou professor da Universidade de Pernambuco, servidor do Estado de Pernambuco e estou servido atualmente para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para gerenciar a parte científica do nosso parque de eletroeletrônicos que nós temos aqui em Pernambuco. Então, já de início, gostaria de agradecer o convite do amigo Cláudio Nascimento, que também está junto aqui em várias das empreitadas, e deixar agora a oportunidade para os colegas poderem se apresentar. João, por favor. Boa noite aí a todos, né? Boa noite, Guila, boa noite, Carmelo. Para mim é um prazer, né, estar em mais uma Campus Party. A primeira é nesse formato remoto, né? As outras que eu participei, tanto a de Brasília quanto a de São Paulo, foi presencial. É um momento muito bacana, né? Principalmente saber que a gente está podendo conversar e vamos poder trocar ideia aí com vários países, né, do mundo, além dos campuseiros do Brasil. Eu estou secretário de Patrimônio, Cultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia de Olinda. Lá em Olinda, a gente é uma cidade que respira economia criativa, é uma cidade que tem uma diversidade muito grande no que diz respeito à produção artística, cultural e até mesmo tecnológica, né? Nós estamos, inclusive, recentemente, o nosso diretor de tecnologia e embaixador da Campus Party, Cláudio Nascimento, está ajudando a organizar mais um espaço tecnológico lá na nossa cidade, junto com várias figuras aí, com o apoio evidente do Porto Digital, do Recife, e isso é muito bacana, e eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento muito rico para todos nós. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com os amigos João Luiz e Carmelo, esse momento aqui de como gestores aqui em Pernambuco, mais especificamente contra as ações do Parquetel, voltadas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia do Estado, como no Recife, em Olinda. Eu sou Guila Calheiros, eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade do Recife. Também faço parte do Fórum Inova Cidades, que é um fórum formado pelos gestores da área de inovação das cidades brasileiras. Esse fórum é vinculado à Frente Nacional dos Prefeitos. Também sou superintendente executivo da Amprotec, que é a Associação Nacional que trabalha e lidera o movimento dos ambientes de inovação no Brasil. Sou professor da Universidade Católica de Pernambuco e tenho o prazer de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês e falar um pouco do que Recife vem fazendo para passar por esse momento tão difícil das nossas vidas, das nossas cidades, para enfrentar o Covid com o uso intensivo de tecnologia e de inovação. Excelente, Guilherme. Então, acho que eu posso começar fazendo uma explanação do que a gente vem fazendo no governo do Estado e depois a gente abre para a Prefeitura de Olinda e Recife com as ações, um conjunto de ações muito interessante, um conjunto bem completo e bem criativo para trabalhar com essa nova situação, que não é uma situação muito fácil de lidar, né? Mas, voltando um pouquinho, a gente, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente trabalha junto ao Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos, que é um parque ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o objetivo desse parque é, de uma certa forma, complementar outro parque que foi mencionado pelo amigo João, que é o Porto Digital, que é o primo mais famoso aqui em Pernambuco, que é um parque voltado para tecnologia de informação e comunicação, tem hoje mais de 340 empresas e tem uma efervescência surpreendente. Quem já veio aqui já teve a oportunidade de andar nas ruas do Recife Antigo, durante
antes da pandemia. Eu espero que depois da pandemia a gente consiga restaurar essa possibilidade dessa efervescência. Sabe que a gente tem um ambiente muito interessante, muito criativo, e que a gente percebeu que, junto com toda essa capacidade na área de tecnologia de informação e comunicação, software, economia criativa, existia também uma necessidade de a gente transferir um pouco disso para a indústria e para alguns outros setores que precisam de maquinário mais pesado. Para isso, o governo do estado aqui de Pernambuco começou um processo de reestruturação, que já está no seu 4º ano, do reposicionamento do parque de eletroeletrônicos, que até então era um parque industrial, mas que a gente tentou dar uma nova roupagem voltada para a inovação. Então, hoje a gente tem uma incubadora de projetos que permite que alguns dos parceiros que estão, inclusive, no Porto Digital, possam desenvolver algumas atividades dentro do Parque TEL. A gente tem uma série de infraestruturas, de laboratórios para prototipagem de eletrônica, prototipagem mecânica, alguns softwares e projetos de engenharia, e isso tem se mostrado uma ação de muito sucesso. Várias das empresas que foram criadas no Porto Digital depois conseguiram criar protótipos industriais que foram rodados no Parque TEL. E eu acho que esse binômio, assim como a gente tem um binômio de cidades, Recife e Olinda, que nasceram praticamente juntas e hoje funcionam de forma complementar, a gente também acaba tendo um binômio entre a parte de software, né, que é uma parte que é importante hoje com o processo de transformação digital. Software está no centro de tudo, mas que a gente, em vários momentos, precisa também dar um suporte na parte de hardware, quando fala de eletrônica e mecânica, e principalmente também permitir o processo de produção. Mas, na verdade, o que eu queria frisar aqui é uma outra ação que o Cláudio, né, que fez o convite a nós todos aqui, que é o embaixador da Campus Party do Brasil em Portugal, ele está tocando aqui, que é o Mangue Digital. O Mangue Digital nasceu de uma provocação do Ministério do Desenvolvimento Regional, da SUDENE, né, que foi restabelecido há alguns anos e tem se mostrado muito ativa aqui no nosso sistema pernambucano, e também no Nordeste, com várias ações interessantes. E no ano passado, eles criaram um workshop para tentar promover um processo de integração entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o ecossistema de Recife, que é tão rico e tão diversificado. Né? E a gente, a partir de um workshop de 2 dias, a gente começou, e vários atores importantes aqui do nosso ecossistema começou a ter algumas ideias. Tivemos várias reuniões onde a gente pôde estruturar vários projetos, né, baseados em 3 eixos principais. Dentre esses 3 eixos, a gente tem a parte de pessoas, que eu acho que é um ponto crítico. Cada vez mais está claro nesse processo de transformação digital que as pessoas vão fazer diferença e cada vez mais as pessoas capacitadas vão fazer diferença, uma vez que a gente tendo a possibilidade de automatizar vários dos processos, se a gente ficar baseado único e exclusivamente em atividades mecânicas, a gente vai ter uma dificuldade de emprego no futuro próximo. Eu acho que, desse ponto, os nossos secretários vão poder falar de uma forma mais detalhada. E, a partir desse esforço, né, com a colaboração, inclusive, do próprio Porto Digital, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Softex Recife, de várias empresas, das várias universidades, instituições de ensino que a gente tem aqui em Pernambuco, a gente conseguiu criar um portfólio de 13 projetos, em 3 linhas, que eu falar de pessoas, de infraestrutura, porque a gente está falando de transformação digital, mas é muito improvável que a gente consiga, de fato, estabelecer processos de transformação digital se a gente não tiver infraestrutura. Hoje, a gente só consegue estar num processo como esse aqui, de uma apresentação conjunta de 3 pessoas para o mundo inteiro, porque a gente tem infraestrutura de comunicação, né, de processamento de dados, de armazenamento de dados, que dá suporte para isso. Então, a gente também pensa, né, nessa questão de infraestrutura, não somente infraestrutura para comunicação, mas também a questão de infraestrutura para ambientes de inovação, que é onde esses diversos atores, né, do sistema de inovação, de ciência e tecnologia, eles se encontram e, a partir desse processo interativo, é que a gente consegue fazer coisas bacanas. E o que a gente percebeu, a partir dessa iniciativa, é que, no final do ano passado, a gente teve a possibilidade né, no Mangue Digital, de apoiar 2 projetos, né, que acabaram sendo criadas 2 redes, uma rede voltada para a indústria 4.0, que a gente está chamando de PE 4.0, onde a gente tem envolvido a Universidade Estadual, tem envolvido o Porto Digital com os processos de transformação digital de negócios, está envolvendo o Senai, o Easy Senai,
que entende da parte de aplicação na indústria. Então, a gente está tentando trazer cada ator com cada uma das suas capacidades e habilidades para a gente poder somar e criar algo que tenha um maior impacto. E um segundo projeto que a gente começou a apoiar, exatamente, é complementar uma outra ação, né, que, inclusive, a Prefeitura e o Governo do Estado têm trabalhado juntos na atração de conectividade internacional via fibra ótica e também conectividade interna dentro do Estado. A gente tem um projeto muito interessante com uma parceria com a RDP, com a Chesf, né, que é a nossa empresa de geração de energia aqui no Nordeste, com a CELP, que é a nossa empresa de distribuição de energia aqui no Estado, onde a gente criou um backbone para todo o Estado de Pernambuco e também está conectando via um cabo internacional com Nova York, São Paulo, aqui dando vazão para todo esse tráfego que está aparecendo com esses novos serviços, né, que está sendo intensificado a partir do processo de transformação digital acelerada que veio com a pandemia. Né? Então, a gente veio com um projeto também para dar suporte à área de cloud computing, que a gente entende que é muito importante, a gente precisa dar suporte aos novos serviços que existem em rede ou em névoa. Né? Acho que esse é um tema, quem nunca ouviu falar sobre isso, recomendo que dê uma estudada e a gente criar essas competências aqui em Pernambuco. Já está em discussão também com a Sudene a possibilidade de a gente ampliar isso também para outras regiões do Nordeste. E a partir desses dois projetos, acho que a gente começou a poder discutir outras iniciativas que são relevantes, né? Como, por exemplo, a partir de uma iniciativa muito bacana do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, instrumentada pela FAPESP, que é a Fundação de Apoio do Estado de São Paulo, né? E com recurso da CGI, foi lançado um edital para a criação de centros de inteligência artificial, que, na verdade, não somente integra a questão da inteligência artificial, mas que também integra o processo de transformação digital, de digitalização de alguns serviços. E a partir desse edital, que eu diria que não é um edital, inclusive, de um valor tão alto, mas que foi um edital que mexeu com as estruturas de tecnologia do país. As pessoas começaram a se mobilizar para criar redes. Então, hoje eu participei de uma reunião, inclusive, que uma pessoa mencionou que o legado do edital já chegou, né? O edital nem foi julgado ainda, as pessoas nem submeteram as propostas ainda, mas o legado já chegou. As pessoas precisaram se reunir em redes, né, de cooperação para trabalhar, para poder aplicar para esse edital. E a emergência aqui foi fantástica. Só que em Recife, na região Nordeste, envolvendo outras regiões do país, a gente teve a emergência de duas redes muito interessantes. Uma liderada pelo nosso Softex Recife, que tem sido uma instituição muito ativa, né, que é o Praia, um centro de pesquisa de inteligência artificial realmente aplicada, né, um nome, inclusive, muito interessante, dado pelo Silvio Meira, aqui, que também já tem uma rede de 100 pesquisadores e várias empresas, e outra rede com viés um pouco mais acadêmico, mas também com uma inserção, uma participação forte de prefeituras e de governo, que é o IANE, que é uma subsidiária do IARA, que é um projeto que está sendo liderado pela USP. Então, percebam que a partir desse momento a gente começa a ter alguns esforços em rede que são absolutamente necessários. Por que são necessários? Porque seria absolutamente impossível a gente encarar que uma instituição em separado conseguisse encarar todo esse desafio de transformação digital das nossas instituições, dos nossos setores econômicos. Fora que a gente também está tentando criar outras oportunidades para outros setores, como, por exemplo, tem um projeto muito interessante a ser desenvolvido entre o polo de Recife, junto ao Porto Digital, e Petrolina, que fica no Vale de São Francisco, né, junto com a cidade também de Juazeiro do Norte, onde a gente tenta juntar as capacidades que a gente tem em Recife, em TIC, como eu tinha mencionado, 340 empresas, mas toda a capacidade de produção agrícola, que acho que algumas pessoas fora daquela região não conhecem, mas que é um grande exportador de frutas, que é o Vale do São Francisco, que fica no meio do sertão do Nordeste, né? Fora isso, a gente tem um outro projeto estruturante para tentar criar cadeia para indústria de equipamentos médicos. A gente tem uma série de serviços médicos aqui. Por exemplo, o Recife dependendo do indicador, o segundo ou terceiro maior polo médico do Brasil. A gente tem uma capacidade de formação enorme, mas a gente identificou um tempo atrás que a gente não tem a cadeia de indústrias, né, para produzir equipamentos médicos hospitalar.
Então, a gente tem tentado também criar uma iniciativa chamada CISNE, que está sendo desenvolvida, que visa exatamente tentar recobrir esse vale que a gente conseguiu identificar aí. E por último, o mais novo projeto, né, que a gente estruturante dos prioritários, que é exatamente o que o João falou, que ele depois vai poder detalhar, e que está sendo puxado pelo nosso amigo Cláudio, junto com o nosso amigo Kleber, aqui em Olinda, que tem a ver com a economia criativa, né? A cidade de Olinda é uma cidade que tem essa característica da criatividade aflorando pelas ladeiras de Olinda, que tenta exatamente criar um ambiente propício, né, um clube de desenrolados, como diz o Kleber. Hoje teve uma live, foi fantástica a live do Kleber com a Cássia e com o Hélio, e eu acho que traz um novo vetor de desenvolvimento. Se a gente conseguir juntar todos esses vetores de desenvolvimento, acho que a gente vai ter um futuro, um pouco mais de esperança no futuro. Então, de forma geral, eu acho que o grande desafio vai ser esse, criar redes que conectem pessoas para a gente enfrentar esse processo de transformação digital. E era isso que eu queria falar um pouquinho da experiência que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em cooperação com outras secretarias e prefeituras também, e outras entidades, tem tentado fazer. Então, agora eu passo a palavra aí pela ordem que a gente estabeleceu para o amigo João, para que ele possa expor um pouquinho mais detalhes sobre as ações de Olinda. Bom, a gente, acho que todo mundo foi surpreendido, né, com essa necessidade urgente de usar a tecnologia para poder enfrentar os problemas. Impressionante como até tão pouco tempo a gente tinha, eu confesso a você que eu percebia que havia uma certa resistência das pessoas em encarar ferramentas tecnológicas como aliadas para otimizar e desenvolver as ações, e principalmente as ações de políticas públicas. Olinda, logo que termina o ciclo carnavalesco, que é exatamente após o aniversário da cidade, que é em 12 de março, a gente, enquanto poder público, a gente fica envolvido num trabalho gigantesco, que é justamente o trabalho do pós-evento. E o pós-evento, ele significa prestações de contas, significa desmontar decoração, desmontar os palcos, fazer toda aquela infraestrutura de rescaldo, vamos dizer assim, né, de uma festa com mais de 3 milhões de pessoas, que é o nosso carnaval. Esse ano, segundo a pesquisa, foram 3,4 milhões. E um dos pontos mais sensíveis desse processo é o processo da gente conseguir resolver a prestação de contas de toda a nossa grade artística. Para vocês terem uma ideia, só nos palcos do Carnaval de Olinda passou pelos palcos mais de 200 artistas, mais de 200 músicos, grupos culturais, cantores, bandas, etc, etc. E se a gente considera que num ambiente dessas 200 atrações espalhadas nos diversos palcos, se a gente considera que para que isso possa acontecer, tem um staff por trás disso aí de pelo menos 15 a 20 pessoas, a gente está falando de um universo de mais de 5 mil pessoas diretamente envolvidas somente na realização dos shows nos palcos. Isso é maior que a população de muitas cidades do Brasil, né? Cidades até aqui de Pernambuco mesmo, como é o caso de Itacuruba, que tem 3 mil habitantes. Então, o período de prestação de contas era um desafio muito grande para a gente, porque a gente ficava pensando, como é que a gente vai fazer se foi decretado o lockdown, se as pessoas não vão poder comparecer, se não vão poder entregar documentos, se não vão poder estar de forma presencial no órgão público para resolver essas questões burocráticas. E aí a gente se reuniu junto com a Secretaria de Comunicação,
juntamos a nossa equipe técnica, a equipe de tecnologia, e rapidamente a gente desenvolveu uma ferramenta tecnológica que ficou linkada lá na página da Prefeitura de Olinda para que os artistas fizessem as prestações de contas. E aí, evidentemente, como todo equipamento e como toda ferramenta tecnológica, no início, nos primeiros dias, a gente teve que fazer alguns ajustes, mas em 5 dias a coisa já estava rodando de forma eficaz e eu fui surpreendido com o processo de prestação de contas mais veloz da história do Carnaval de Olinda, porque a gente usou a tecnologia a nosso favor e para poder resolver esse problema. E aí, em ato contínuo, a gente já está agora também, já desenvolvemos e estamos lançando na próxima semana uma outra ferramenta que vai nos dar suporte para a questão da Lei Aldir Blanc, né, que vamos receber um aporte econômico aí, financeiro do Fundo Nacional de Cultura para fazer investimento em políticas públicas de cultura, e a gente está conseguindo resolver, fazer reuniões, fazer deliberações, e já estamos com todo o arcabouço pronto. Conversando ontem com o pessoal do Ministério da Cultura, o pessoal disse que a gente estava, inclusive, até mais avançado do que eles, porque até uma logomarca a gente já desenvolveu, uma sigla a gente desenvolveu, tudo para ser lançado como um produto todo atrelado à tecnologia, todo 100% atrelado à tecnologia. A gente vai, inclusive, fazer um grande cadastramento artístico-cultural na cidade, que isso vai nos ajudar muito, porque vai ser uma ferramenta fantástica para a gestão das políticas públicas de cultura. A gente vai fazer as eleições gerais do Conselho Municipal de Cultura também usando ferramentas tecnológicas, usando essa prática de realização de lives, de realização de reuniões virtuais. Então, vamos fazer, e tenho certeza que vai ser a eleição mais participativa da história do Conselho Municipal de Cultura de Olinda. Já estamos com um cronograma de reuniões segmentadas nos vários eixos temáticos da cultura, seja teatro, audiovisual, música, dentro da música as várias vertentes, as várias tendências, como samba, como maracatu, como frevo e por aí vai. E isso falando na questão da cultura. Se a gente vai para o lado do patrimônio, a gente tem usado ferramentas tecnológicas, inclusive com a utilização de imagens aéreas, imagens do Google Maps, para fazer monitoramento e fiscalização do nosso perímetro do patrimônio. Fazemos a interação com os órgãos do poder, dos outros poderes, como Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, pela rede também, pela web, respondemos, inclusive, consultas, questionamentos, fazemos todo tipo de tramitação. Se a gente vai para a área de desenvolvimento econômico, a nossa diretora de desenvolvimento econômico, Aurora, junto com o nosso secretário executivo de desenvolvimento econômico, Leandro, desenvolveu delivery, plataforma de delivery para os empresários de Olinda, desenvolveu atendimento da sala do empreendedor 100% digital para fazer declaração de imposto de renda, emissão de guias de recolhimento, para tirar dúvida, para fazer orientação contábil, orientação fiscal. Ou seja, essa pandemia é evidente que trouxe muitos transtornos para a população, principalmente no que diz respeito à saúde, trouxe muita dificuldade, para muita gente, mas ela está servindo para acelerar essa integração da tecnologia com o serviço público. Hoje, eu não imagino mais que a gente, mesmo que acabe a pandemia, mesmo logo que acabe todas essas restrições de saúde, eu não imagino mais a gente deixar de fazer reuniões
de secretariado, de diretoria, de segmentos, reuniões nessa modelagem virtual, né, que são reuniões, por incrível que pareça, que começam sempre na hora, né? Nós somos obrigados a estar na hora. Aquele velho atraso do pernambucano, aquela velha meia hora de atraso para começar reuniões presenciais. Não acontece nas reuniões virtuais. Isso também é uma mudança de comportamento, é uma mudança de paradigma. As pessoas são obrigadas a otimizar os raciocínios, principalmente quando se coloca tempo para se fazer intervenções. Isso também é muito bom, é muito importante, porque a reunião ela fica objetiva, ela deixa de ser enfadonha. Aí, fora a questão que eu já falei aqui, da cultura, do patrimônio, do desenvolvimento econômico, a gente está aí com o nosso diretor Cláudio Nascimento fazendo várias inserções. A gente teve, antes da pandemia, agora em março, no aniversário da cidade, a gente participou da inauguração de um empresarial que foi construído aqui em Olinda, ali nas imediações do Hospital Esperança, que é um empresarial, o José Augusto Moreira, empresarial José Augusto Moreira, e esse empresarial, antes de ser concebido, o empreendedor, o nosso Alexandre Mirinda, que é um grande empreendedor da cidade, ele nos procurou e perguntou o que é que ele podia fazer para que o empresarial se tornasse atrativo para essa galera da tecnologia. E aí, o que é que eu fiz? Chamei Cláudio Nascimento, a gente foi lá e o empresário reservou um pavimento inteiro com uma quantidade enorme de metros quadrados para que esse pavimento seja dedicado para empresas de tecnologia. Isso já atraiu empresas de call center, de entrega de alimentos, como o caso da Rap10, da Rap, né? A Rap, que tá vindo para cá, para Olinda, para implantar uma base aqui de call center. Eu levei lá o pessoal da Softex, e o pessoal da Softex também deu umas dicas. Então, assim, a gente tem procurado enxergar oportunidades. Procurei o pessoal lá da casa, da Rua Prudente de Moraes, aquela casa belíssima de Alceu Valença, que tem milhares de metros quadrados de área disponível, e eles também estão fazendo um projeto para desenvolver um equipamento que envolva também economia criativa e tecnologia. Aí tem o projeto do nosso Kleber Dantas, lá, a OCA, que já está em pleno vapor, funcionando. Então, assim, eu acho que... para encerrar, até para dar oportunidade para o nosso Guilherme aí, que no Recife não é diferente, e o Recife, muito pelo contrário, a gente busca sempre os exemplos vitoriosos do Recife, e estamos sempre bebendo na fonte do Recife, até porque eu acho que o Recife hoje é referência de tecnologia para o mundo, não é só para o Brasil, não. O Porto Digital e as ações que o Recife desenvolve são ações fantásticas, e a gente está nesse acompanhamento aí, até porque somos cidades irmãs, né? Quer dizer, irmãs não, né? Olinda é mãe de Recife, né? É uma cidade mais concebeu Recife. Recife é uma cidade que veio depois que Olinda foi fundada, e a gente tem muito orgulho disso, orgulho de ter essa relação. A gente tem uma relação muito boa, tanto no turismo, quanto no desenvolvimento econômico, quanto na tecnologia. O nosso Cláudio Nascimento está lá inserido o tempo todo no Porto Digital, construindo parcerias, construindo pontes, e isso é muito importante para a gente. Então, eu acho, só para encerrar, que nós, gestores públicos, tivemos muito pouco tempo para enfrentar os problemas do Covid-19, os problemas causados pelo Covid-19. Mas eu estou acreditando que a grande maioria dos gestores está conseguindo pegar esse limão aí, fazer uma limonada, e esse resultado vai sair melhor no futuro. Quando a gente atravessar essa crise, esse resultado vai sair muito melhor para todos nós. Vamos ganhar muito, principalmente aquelas pessoas que tinham resistência à tecnologia. Hoje a gente vê pessoas interagindo por necessidade com as ferramentas tecnológicas, e isso é muito bom e é muito importante.
E aí, Carmelo, eu encerro por aqui essa primeira intervenção e devolvo aí a palavra para você que está mediando. Perfeito, obrigado, João. Guila, vamos lá. Vamos lá. Eu queria pedir licença aos amigos aqui para compartilhar minha apresentação, para a gente poder apresentar aqui para vocês um pouco do que a gente vem fazendo na cidade do Recife. Tá? Então, pessoal, agradeço também ao meu amigo Cláudio Nascimento pelo convite e de poder compartilhar o que Recife vem fazendo nesse combate a essa crise tão grande que está tocando aí, que está tocando e transformando a vida de tanta gente e tirando a vida de tanta gente no Brasil e no mundo, e Recife não é diferente. Tá? Então, hoje estou querendo compartilhar um pouco de como a tecnologia está sendo uma aliada no combate ao coronavírus aqui na cidade do Recife. As ações e os eixos de ações da Prefeitura do Recife, eles podem ser trabalhados em 4 grandes eixos. Né? No momento que a gente identificou a chegada do novo coronavírus no Brasil, né, a partir já dos números que vinham de fora, na Ásia e na Europa, e depois nos Estados Unidos, né, 3 grandes frentes de imediato foram tomadas. A primeira, o isolamento social, certo? A necessidade de comunicar à população, conscientizar a população de que a gente precisava ficar em casa, ter menos contato possível com outras pessoas. Por quê? Porque não havendo uma vacina, não havendo um medicamento cientificamente comprovado para combater o vírus, a gente sabia que precisaria isolar as pessoas para o vírus não passar isso que todo mundo já falou, já está plenamente divulgado nas redes e tudo mais. O outro lado, enquanto a gente fazia o isolamento, precisávamos preparar e fortalecer o sistema de saúde para suportar essa grande demanda advinda do coronavírus. Que saberia que iria ter uma demanda por leitos, uma demanda e um sufoco para cima do sistema de saúde, e precisavam fortalecer esse sistema com infraestrutura, com equipamentos e com pessoal para poder suportar esse crescimento, enquanto a gente tentava aí diminuir a famosa curva de contaminação. Né? E, por outro lado, a gente precisaria trabalhar o impacto socioeconômico, trabalhar aquelas pessoas que sairiam impactadas diretamente pelo isolamento social, pelo fechamento das atividades produtivas, né, pelo fechamento das oportunidades que, principalmente aquelas pessoas que trabalhavam de biscate, de serviços informais, deixaram de ter acesso pela não circulação de pessoas. Né? E, obviamente, todo o trabalho em cima das empresas afetadas com o fechamento das atividades econômicas. Tá? Então, esse foi a grande ação que, desde o início, o primeiro grupo de trabalho formado na prefeitura para trabalhar esses pontos e analisar a crise que estava chegando, já foi em janeiro. Em janeiro, a gente já começou a trabalhar e começar a fazer os estudos necessários desses 3 grandes eixos que precisavam ser feitos na cidade do Recife. Tá? E agora, nesse momento em que a gente observa uma estabilização e diminuição da contaminação, da grande demanda em cima do sistema de saúde, e a oportunidade de a gente retomar as atividades de uma forma controlada, a gente precisa fazer um plano de convivência, né, de saber como é que a gente vai retomar esse período em que vamos conviver com o vírus até que a vacina chegue, até que um medicamento cientificamente comprovado exista. Então, como é que a gente vai retomar as atividades econômicas? Como é que nós vamos retomar essa nova forma de convivência, né, entre nós, né, e o vírus? E em todos esses eixos, em todas essas ações, a tecnologia foi fundamental para que a gente alcançasse rapidamente, como o João Luiz colocou, isso foram poucos meses, poucas semanas para se preparar para o vírus. Mas a gente tem que trabalhar diuturnamente para garantir que menos recifenses morressem em função do coronavírus e menos
pessoas de Pernambuco morressem por falta de leitos ou por falta de capacidade de atendimento médico dentro do coronavírus. Então, está aí uma linha do tempo rápida, né? Desde a declaração da pandemia, houve a instalação de uma sala de situação em que a gente abriu um espaço ao lado do gabinete do prefeito Geraldo Júlio, em que acompanha quase que 24 horas por dia todas as ações necessárias de combate a esse coronavírus, de preparação da cidade para suportar até hoje, né? O trabalho de divulgação, conscientização da população sobre o coronavírus, sobre a necessidade de ficar em casa, as estratégias de trabalho e a montagem dos hospitais de campanha. Né? No Recife foram montados 7 hospitais de campanha em 40 dias. Né? Foram pouco tempo, mas a gente conseguiu fazer a maior rede de hospitais de campanha no Brasil, posto por uma cidade, que foi a rede aqui do Recife, e fez com que a gente não entrasse em colapso o sistema de saúde aqui do Recife, principalmente da região metropolitana, porque a gente atende a gente é responsável por atender não só a população da cidade do Recife, mas de toda a região metropolitana, que tem 4,5 milhões de pessoas. 4,5 milhões de pessoas na região metropolitana do Recife. Tá? Então, em 16 de maio, a gente fez a quarentena, o período rígido, que aí foi onde a gente conseguiu parar o nível de contaminação, e desde o dia 15 de junho a gente vem retomando essa convivência com a Covid. E aqui eu vou passar rapidamente alguns números que foram fundamentais para essa tomada de decisão, dessa reabertura das atividades e dessa retomada para a convivência com o coronavírus. Né? Então a gente aí verificou que a curva do Brasil, apesar de estar ainda em ascendência, no Recife a gente começou a ter uma diminuição desde o final do mês de junho, e isso possibilitou que há 40 dias a gente tenha essa diminuição aqui no Recife das contaminações, né? Assim como os casos referentes aos problemas da síndrome respiratória aguda grave, né, na cidade do Recife também. Tá? Então isso foi fundamental para a gente poder retomar as atividades e atuar de forma efetiva. Né? Então o isolamento social, segundo as informações baseadas nas projeções do Imperial College, já salvaram mais de 7.500 vidas na cidade do Recife. Recife foi uma das cidades que alcançou o maior índice de isolamento nesse período de Covid. A Recife sempre teve entre as primeiras, ou sendo a primeira que alcançava esse isolamento. Como é que foi isso? Isso foi através de muita comunicação, muita conscientização da população, mas também com muito uso de tecnologia, como a gente vai ver mais à frente. Tá? A gente criou a maior rede de hospitais de campanha do país, com mais de 1.000 leitos, né, que salvaram diretamente mais de 12.000 vidas, né, nesses atendimentos, nessas internações e as altas que foram viabilizadas em função do coronavírus. Né. Todo o suporte aos profissionais de saúde, garantir os equipamentos necessários para proteger os nossos profissionais que estão nessa batalha na frente de campanha, garantindo que a gente tenha uma segurança para os nossos familiares, e eles estão cotidianamente sendo suportados dentro das ações do município. Todo o trabalho de assistência social, né, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que moram nas ruas, as famílias vulneráveis que perderam sua renda, né, então a gente trabalhou para que não faltasse comida, né, isso é coisa básica. Né, então distribuição de cestas básicas, distribuição de quentinhas nos restaurantes populares da cidade do Recife, né, todo um trabalho de acolhimento nos abrigos da cidade, das populações de rua, né, para que a gente pudesse atender os idosos de rua e todos aqueles que estavam em vulnerabilidade. A criação de uma rede de solidariedade para garantir a entrega de equipamentos e cestas básicas para essa população. Todo um trabalho feito pela Secretaria de Educação da cidade, na distribuição de cestas básicas e alimentos para todos os alunos, todos os 90.000 alunos da rede municipal de educação. Foram mais de 383.000 kits de pedagógicos para esses alunos, celulares distribuídos para garantir a educação à distância, e assim a gente continuar atendendo o máximo possível, o melhor possível, os alunos da cidade do Recife. A tecnologia, ela foi fundamental, né? Ela foi fundamental no sentido de poder fazer rapidamente as ações necessárias e urgentes para a gente não perder
essa capacidade de segurar os impactos que os vírus têm nas nossas vidas, na nossa saúde e na nossa economia. Tá? Primeiro, foi lançado um aplicativo, né, uma solução tecnológica chamada Atenda em Casa. Esse Atenda em Casa, ele já fez mais de 20 mil atendimentos a partir de teleconferência. Né? Isso foi desenvolvido pelo Recife, depois foi ampliado pelo estado de Pernambuco, né? E que isso permitiu que as pessoas que estavam sentindo algum sintoma não fosse direto às unidades de saúde para atendimento. Elas faziam esse atendimento já online, com profissionais de saúde, com médicos, enfermeiros, né, que faziam todo um conjunto de questionamentos para avaliar se essas pessoas precisavam ir ou não para o sistema de saúde. Isso fez com que, dos 20 mil atendimentos feitos, só 4.900 fossem encaminhados às unidades. A gente deixou de ter mais 15 mil pessoas indo para pressionar o sistema de saúde, para pressionar as unidades de saúde, já que ele foi atendido em casa, com toda segurança, não fazendo com que ele circulasse também. Tá? Além disso, a gente criou o índice de isolamento social. Esse índice, que é calculado em todas as cidades, ele foi criado aqui, a partir desse polo tecnológico que Carmelo colocou, que é o Porto Digital. A gente não podia deixar de utilizar esse polo, essa capacidade recifense de gerar solução, de gerar tecnologia, como uma grande forma de nos ajudar a combater esse vírus. A Inloco é líder mundial no sistema de localização, tá? Ele faz inclusive localização indoor e permitiu criar esse índice e fazer com que o Recife identificasse quais áreas não estavam respeitando o isolamento, quais ruas, né, quais os estabelecimentos que não estavam respeitando o isolamento, e com isso tomar ações mais efetivas em cima dessas regiões, com orientação, com fiscalização, com conscientização das pessoas dessas localidades, focando assim na melhor forma de poder atender, inclusive com o uso de drones. Né? A cidade de Recife é uma cidade que um terço da cidade é coberta por morros. Isso faz com que haja locais de difícil acesso. Então a gente utilizou drones, né, para fazer essa comunicação, para orientar, né, a população da melhor forma de poder se proteger e de continuar em casa. Outra ação fundamental, Movimenta Recife. A gente sabia que a população dentro de casa, sem fazer exercício, né, precisava ter uma melhor qualidade de vida e de saúde. Então foi criado esse aplicativo que permitiu que as pessoas seguissem um conjunto de aulas disponíveis, de yoga, de exercício, uma série de atividades, e hoje a gente é o aplicativo mais utilizado de saúde do Brasil, com 51 mil pessoas cadastradas e utilizando cotidianamente os exercícios disponibilizados por esse aplicativo. Tá? Outro ponto fundamental, a parceria com o Núcleo de Gestão Porto Digital. A gente fez uma encomenda tecnológica, isso permitiu, né, que o Porto Digital montasse um grupo de pesquisadores, de cientistas, né, são mais de 10 cientistas, entre estatísticos, economistas, engenheiros de software, cientistas da informação, epidemiologistas, que trabalham cotidianamente analisando os dados, fazendo projeções, fazendo um conjunto de análise e indicadores para que a gente pudesse tomar as decisões corretas para a retomada das atividades. Isso foi fundamental para a gente, nessas últimas semanas, começar a reabrir as atividades econômicas da cidade do Recife, para a gente retomar as atividades de forma segura. A gente criou aí as bandeiras, as fases. A gente saiu da bandeira vermelha, estamos saindo agora da bandeira laranja, estamos entrando agora na bandeira amarela, retomando as atividades com controle, com protocolos, com orientação e com segurança. Segurança, inclusive, para monitorar e continuar monitorando esses indicadores, para saber se a gente vai retroceder. Porque a gente já verificou que outras cidades no mundo já apresentaram uma retomada, uma nova onda da contaminação. E a gente pode vir a retroceder para uma fase mais dura de isolamento se a gente não respeitar essa circulação, não respeitar o uso de máscara, lavar as mãos e ter essa consciência de proteção do próximo e proteção dos nossos familiares. Então, isso é um pouco do resumo do que a gente vem trabalhando com o uso de tecnologia, né, como a gente vem fazendo na cidade do Recife. A tecnologia é uma aliada, uma forma de a gente poder trabalhar efetivamente, pensando
no recifense, pensando em salvar vidas, né? E a tecnologia tem que trabalhar em favor da vida humana. E a gente precisa respeitar claramente, né, todas as regras e definições científicas. A gente precisa definir claramente os protocolos dessa retomada. A gente não está livre dos vírus. Isso é uma convivência com o vírus. A gente vê aí que pessoas retornam às ruas, querem ir para os bares, querem ir para as praias, mas a gente precisa saber que o isolamento social ele continua. A gente tem um respiro agora para poder retomar algumas ações, para poder sair de casa para algumas atividades, mas sempre com segurança. Não sair de casa simplesmente para circular. A gente tem que se proteger o próximo, porque aí a gente protege as pessoas que estão na nossa casa, a gente protege os nossos idosos, as pessoas que são mais suscetíveis ao coronavírus. Então é fundamental respeitar os protocolos, o uso da máscara, a lavagem de mãos e respeitar o vírus. Esse vírus é um vírus que mata, já matou mais de 65 mil pessoas no Brasil, né, mais de 500 mil pessoas no mundo, e a gente não pode brincar com esse vírus, a gente não pode brincar com a vida das pessoas, a gente tem que respeitar, e a tecnologia, sem ela, a gente não conseguiria fazer o que fez. Essa liderança, né, inclusive, que Recife tem em diversos aspectos nessa retomada e nessa luta com o coronavírus, vem porque a gente trabalha cotidianamente. A Prefeitura da cidade do Recife focou quase que 100% das suas ações para trabalhar e salvar vidas nesses últimos meses. É o que a gente vem fazendo e a gente está colhendo, e está sendo uma das poucas cidades do Brasil que conseguiu diminuir essa curva da contaminação e a curva de morte e a curva da pressão sobre o sistema de saúde, que permite que a gente retome as atividades e que a gente hoje possa ter a economia retomando um pouco das suas ações. É isso, e aqui eu encerro para o fechamento junto com os colegas. Perfeito, obrigado, Guila. Na verdade, temos algumas perguntas, mas infelizmente nós não temos tempo hábil para isso. Temos perguntas significa que as colocações despertaram interesse, né? Depois a gente pode tentar offline responder essas perguntas, mas aproveitar esses minutos que restam para a gente fazer um fechamento, né? Já queria parabenizar a cidade do Recife, a Prefeitura da cidade do Recife, a Prefeitura da cidade de Olinda pelas ações, acho que foram exemplos fantásticos que foram trazidos por aqui. O governo do estado também tem se esforçado para tentar combater da melhor forma possível, e os números têm mostrado que, apesar de ter sido uma porta de entrada para o Covid, né, pela questão da conexão internacional que Recife representa para o país, os números, hoje, Recife, a região metropolitana do Recife é uma das regiões que está conseguindo controlar os números, a quantidade de morte, né? Acho que duas coisas foram colocadas aqui que são fundamentais. Uma é a questão de cooperação, né? Acho que isso tem se mostrado presente, e acho que isso é uma chave de sucesso para o combate tanto ao Covid quanto para a retomada de tecnologia, e outra é a criação de alguns mecanismos, como criação de redes, como as encomendas tecnológicas que estão previstas no Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Pernambuco também colocou seu Marco Legal de Ciência e Tecnologia há 2 anos atrás, e acho que isso tem se tornado algo imperativo. Eu queria agradecer demais o convite do Cláudio, né, agradecer a presença do João e do Guila, e passar a palavra para o João e para o Guila para rapidamente a gente poder se despedir. Temos 2 minutos. João. Bom, queria agradecer, né, o convite, agradecer a participação aí de todos, ao Carmelo, ao Guila, e convidar as pessoas que estão nos assistindo, né, os campuseiros aí do mundo inteiro que estão participando desse evento, para logo que acabar a pandemia, a gente tem um encontro lá em Olinda. Olinda, a cidade do maior carnaval e melhor carnaval do mundo, a cidade que tem a maior quantidade de artistas, que tem a maior produção cultural, artística do mundo, e a gente está fazendo um pacote aí de ações para voltar com muito entusiasmo, muita força, para que as pessoas que forem para Olinda vivam realmente uma experiência inesquecível. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e boa Campus Party para todo mundo. Guila. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Se cuidem, cuidem dos seus,
cuidem dos próximos, né? Fiquem em casa, se possível, só saiam em casa de urgência e vamos conviver com esse vírus por alguns meses até que saia essa vacina. Vamos rezar para que a gente tenha o Carnaval de Olinda. Eu sou olindense, estou em Olinda, moro em Olinda, apesar de trabalhar no Recife, e fico feliz de poder estar compartilhando um pouco com vocês o que a gente vem fazendo e compartilhar essa ideia de que o vírus é sério e que precisamos lutar contra ele, e lutar contra ele é se isolando e não deixando ele circular. Perfeito. Obrigado a todos e uma boa noite.